Ela cruzava a fazenda, sem saber quem a observava. O vento cantava segredos entre cercas e campos vazios. Então surgiu o dono milionário, imenso e sedutor, e o coração dela entendeu. Ali nada seria comum. Inscreva-se agora. Essa história vai prender você do começo ao fim. A estrada de terra parecia não ter fim. Marina segurava o volante com as duas mãos, sentindo cada solavanco do carro enquanto avançava por entre os canaviais que se estendiam até onde a vista alcançava. O sol de meio da tarde fazia o ar tremer sobre o asfalto que ficara para trás quilômetros atrás, e agora só havia aquela imensidão verde e dourada, pontilhada aqui e ali por cercas de madeira e porteiras antigas. Ela respirou fundo, tentando deixar para trás a tensão que carregava nos ombros havia meses. São Paulo ficara para trás, com seus prédios cinzentos, buzinas intermináveis e a rotina que a sufocava dia após dia. Aqui, no interior de Ribeirão Preto, talvez encontrasse o silêncio que tanto precisava. A fazenda Santa Helena apareceu ao longe como uma miragem. Primeiro a casa grande, imponente, de paredes brancas e telhas coloniais. Depois, os galpões, os currais, as construções menores espalhadas pelo terreno. Marina diminuiu a velocidade, observando cada detalhe. A propriedade era maior do que imaginara. Muito maior. As fotos no site de hospedagem rural não faziam justiça à vastidão do lugar. Ela estacionou o carro em frente à casa de hóspedes, uma construção mais modesta, mas igualmente bem cuidada, com varandas de madeira e janelas amplas que davam para os campos. Ao descer do carro, o silêncio a envolveu como um manto. Não era um silêncio morto, percebeu. Era vivo, preenchido pelo canto distante de pássaros, pelo vento que balançava as folhas das mangueiras e pelo som suave de água corrente vindo de algum lugar próximo. Marina fechou os olhos por um instante, permitindo-se sentir aquela paz que já começava a invadir seu peito. Há quanto tempo não respirava assim, sem pressa, sem a sensação de estar sendo observada ou cobrada por algo? A porta da casa principal se abriu, e um homem desceu os degraus largos com passos firmes. Alto, ombros largos, cabelos escuros levemente despenteados pelo vento. Usava uma camisa de manga comprida arregaçada até os cotovelos e botas gastas que denunciavam anos de trabalho no campo. Ele se aproximou com um aceno breve, o rosto sério, mas não hostil. Felipe Alvarenga. Era assim que ele se apresentara por e-mail quando Marina fizera a reserva. Proprietário da fazenda, herdeiro de um império agrícola que exportava para diversos países e mantinha parcerias com grandes corporações internacionais. Marina lera um pouco sobre a família Alvarenga antes de vir. Tradição de 5 gerações no cultivo de cana-de-açúcar, café e soja. Uma fortuna construída com suor, mas também com o peso de expectativas que passavam de pai para filho como uma herança inevitável. Bem-vinda à Fazenda Santa Helena. Felipe estendeu a mão, e Marina a apertou, sentindo a firmeza do aperto. Espero que tenha tido uma boa viagem. Longa, mas tranquila. Marina sorriu, tentando parecer mais à vontade do que realmente estava. É mais bonito do que eu imaginava. Felipe assentiu, desviando o olhar para os campos ao redor. A propriedade tem mais de 1000 hectares. Se precisar de alguma coisa, é só me avisar. A casa de hóspedes está pronta. Deixei as chaves na mesa da cozinha. Obrigada. Marina hesitou por um momento, percebendo que ele já se preparava para ir embora. Quanto tempo posso ficar? O tempo que precisar. Felipe a encarou brevemente, e Marina captou algo em seus olhos. Uma sombra, uma tristeza contida. Mas ele não disse mais nada. Apenas acenou e voltou para a casa principal, deixando Marina sozinha com suas malas e o vento que começava a esfriar. Ela entrou na casa de hóspedes e imediatamente sentiu o aconchego do lugar. Móveis rústicos mais confortáveis, uma sala ampla com sofás de couro desgastado, uma lareira de pedra, estantes repletas de livros antigos. A cozinha era pequena, mas bem equipada. No andar de cima, 2 quartos simples, com camas de ferro e colchas de retalhos, que pareciam ter sido feitas à mão. Marina escolheu o quarto que dava para os fundos da propriedade.
de onde podia ver um pequeno riacho serpenteando entre as árvores. Ela desmanchou as malas devagar, como se cada gesto fosse parte de um ritual de despedida da vida que deixara para trás. Roupas dobradas na cômoda, livros empilhados na mesinha de cabeceira, o notebook guardado no armário. Não queria pensar em trabalho. Não por enquanto. Precisava daqueles dias para se reencontrar, para lembrar quem era antes de se perder nas exigências de uma carreira que consumira toda a sua energia nos últimos anos. Marina trabalhava em uma agência de publicidade em São Paulo. Ou, melhor, trabalhava. Pedira demissão 3 semanas atrás, depois de uma crise de ansiedade que a deixara no chão do escritório, incapaz de respirar, cercada por colegas assustados que não sabiam o que fazer. Foi o momento em que percebeu que precisava parar, que não podia mais fingir que estava tudo bem, que a vida que construíra não era de fato a vida que queria. A noite chegou rápido. Marina preparou um chá e se sentou na varanda, envolta em um cobertor, observando o céu estrelado que se estendia sobre a fazenda. Nunca vira tantas estrelas. Em São Paulo, a poluição luminosa engolia tudo. Aqui o universo se mostrava por inteiro, imenso e assustador. Ela se sentiu pequena, insignificante, mas ao mesmo tempo estranhamente conectada a algo maior. O som de passos a tirou de seus pensamentos. Marina virou-se e viu Felipe se aproximando, as mãos nos bolsos, o rosto parcialmente iluminado pela luz da varanda. Desculpe incomodar. Ele parou a alguns metros de distância, como se não quisesse invadir seu espaço. Só queria saber se está tudo bem. Se precisa de alguma coisa, está tudo ótimo. Marina sorriu. Obrigada por perguntar. Felipe hesitou, e por um momento Marina achou que ele fosse embora. Mas ele permaneceu ali, o olhar perdido nos campos escuros. Não recebemos muitas visitas, ele disse finalmente. A fazenda costumava ser mais aberta anos atrás, mas as coisas mudaram. Por quê? Marina perguntou sem pensar. Depois se arrependeu, achando que talvez estivesse sendo invasiva. Mas Felipe não pareceu se incomodar. Responsabilidades. Ele deu de ombros. Pressões. Você sabe como é. Marina não sabia exatamente, mas a sentiu mesmo assim. Havia algo na voz dele que a impedia de fazer mais perguntas. Uma dor velada, um cansaço que ia além do físico. Se precisar de companhia para um café ou para conhecer a propriedade, é só avisar. Felipe finalmente a encarou, e Marina viu um lampejo de gentileza em seus olhos. Sei que veio buscar sossego, mas às vezes um pouco de conversa ajuda também. Obrigada. Marina sorriu de novo, dessa vez com mais sinceridade. Vou lembrar disso. Ele acenou e se afastou, desaparecendo na escuridão. Marina ficou ali, pensando naquele homem solitário que carregava o peso de um império nas costas. Havia algo nele que a intrigava. Uma contradição. A firmeza de quem comanda, mas também a fragilidade de quem nunca teve escolha. Nos dias seguintes, Marina estabeleceu uma rotina tranquila. Acordava cedo, tomava café na varanda, caminhava pelos campos, conversava brevemente com Felipe quando o encontrava, sempre de maneira educada, mas distante. Ele parecia ocupado o tempo todo, lidando com funcionários, telefonemas, papeladas intermináveis. A fazenda não era apenas uma propriedade rural. Era uma empresa, um negócio que exigia atenção constante. Foi no 3º dia que Marina decidiu explorar a casa de hóspedes com mais atenção. Havia uma curiosidade crescente em relação àquele lugar. Não era só a beleza da propriedade ou o silêncio reconfortante. Havia algo mais, uma sensação de que aquelas paredes guardavam histórias que ela ainda não conhecia. No quarto que não usava, Marina encontrou uma estante empoeirada, repleta de caixas antigas. Algumas continham objetos de fazenda, ferramentas velhas, fotografias em preto e branco de pessoas que ela não reconhecia. Mas em uma das caixas, no fundo, Marina encontrou algo diferente. Um envelope pardo amarelado pelo tempo. Dentro, documentos. Contratos de transferência de terras, datados de anos atrás. Alguns assinados por Felipe, outros por nomes que ela não conhecia. Empresas estrangeiras, cifras impressionantes, cláusulas complexas que Marina, mesmo sem entender completamente,
percebia serem rígidas, inegociáveis. Ela folheou os papéis devagar, sentindo o peso daquelas informações. Por que esses documentos estavam ali, escondidos em uma caixa no quarto de hóspedes? Seriam importantes? Ou apenas arquivos antigos que alguém guardara e esquecera? No fundo do envelope, Marina encontrou e-mails impressos. Conversas entre Felipe e representantes de uma empresa internacional. O tom era formal, mas carregado de tensão. Prazos apertados, exigências, ameaças veladas de rompimento de contrato caso certas condições não fossem cumpridas. Marina leu cada linha com atenção crescente. Aquilo não era apenas negócio, era pressão, controle, uma rede que envolvia Felipe de maneira sufocante. E então, no último papel do envelope, Marina encontrou uma carta. Manuscrita. A letra era delicada, feminina, mas as palavras eram urgentes. A carta não era endereçada a Felipe, era endereçada a alguém chamado Carlos, um amigo, aparentemente, alguém fora da fazenda. Marina leu as primeiras linhas e sentiu um arrepio. Carlos, preciso da sua ajuda. Não sei mais a quem recorrer. A situação aqui está insustentável. Não consigo mais respirar. A pressão é constante. As expectativas são insuportáveis. Tento falar, mas ninguém me ouve. Tento sair, mas me sinto presa. Não sei se Felipe percebe o que está acontecendo. Não sei se ele pode fazer alguma coisa. Mas eu preciso ir embora. Preciso me proteger. Por favor, me ajude. A carta não tinha assinatura, mas Marina sabia instintivamente de quem era. Júlia, a ex-esposa de Felipe. A mulher que, segundo os poucos comentários que Marina ouvira dos funcionários da fazenda, deixara a propriedade anos atrás e nunca mais voltara. Marina guardou os documentos de volta no envelope, mas a carta ficou em suas mãos. Ela a releu várias vezes, tentando entender. O que teria acontecido? Por que Júlia se sentira presa? Quem a pressionava? E por que aquela carta nunca chegara ao destinatário? Estava ali, esquecida, como se alguém a tivesse interceptado e escondido propositalmente. As perguntas começaram a se acumular na mente de Marina, e com elas, uma necessidade crescente de descobrir a verdade. Ela não sabia por que sentia aquela conexão com a história de Júlia. Talvez porque reconhecesse nas palavras daquela mulher reflexos de sua própria trajetória, a sensação de sufocamento, a necessidade de fugir, a busca por ar, por espaço, por liberdade. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou na varanda, enrolada no cobertor, observando as luzes distantes da casa principal. Felipe estava acordado. Ela podia ver a luz acesa em um dos cômodos do segundo andar. O que ele fazia àquela hora? Trabalhava, pensava, sofria em silêncio assim como ela? Marina respirou fundo, sentindo o ar frio entrar em seus pulmões. Viera buscar descanso, mas estava começando a perceber que aquela fazenda não era um refúgio. Era um lugar repleto de camadas, de histórias não contadas, de verdades escondidas. E por algum motivo que ela ainda não compreendia completamente, sentia que precisava desvendar aqueles segredos, não apenas por curiosidade, mas porque, de alguma forma, aquilo também dizia respeito a ela. Os dias seguintes foram marcados por uma observação silenciosa. Marina começou a prestar atenção em cada detalhe da fazenda, nas conversas entre os funcionários, nos gestos de Felipe, nas sombras que pareciam acompanhar cada canto da propriedade. Ela visitou o celeiro, um lugar amplo e organizado, repleto de equipamentos agrícolas. Ali, encontrou uma câmera antiga esquecida em uma prateleira alta. A lente estava empoeirada, mas o equipamento ainda funcionava. Marina ligou o visor e começou a navegar pelos arquivos armazenados no cartão de memória. Havia gravações, imagens da fazenda, da casa, dos campos. E, em alguns vídeos, uma mulher, loira, delicada, de olhos claros e expressão melancólica. Júlia, sem dúvida. As gravações mostravam momentos cotidianos. Júlia caminhando pelos campos. Júlia sentada na varanda da casa principal, olhando para o horizonte. Júlia sorrindo, mas com um sorriso que não alcançava os olhos. Marina assistiu a cada vídeo com o coração apertado.
Havia algo de fantasmagórico naquelas imagens, como se estivesse espionando a vida de alguém que não estava mais ali. Mas, ao mesmo tempo, sentia que Júlia queria ser vista, que aqueles registros eram um pedido silencioso de ajuda, um grito abafado que ninguém ouvira a tempo. E então, Marina percebeu algo estranho. Alguns arquivos estavam faltando. A numeração das gravações pulava de um número para outro, deixando lacunas. Alguém apagara partes daquela história, propositalmente. Mas por quê? O que havia naquelas gravações que não poderia ser visto? O que alguém queria esconder? Marina desligou a câmera e ficou ali, no celeiro, envolta pelo cheiro de feno e madeira velha. Sentia que estava se aproximando de algo importante, algo que mudaria sua compreensão sobre aquele lugar, sobre Felipe, sobre Júlia e talvez sobre si mesma. Ao sair do celeiro, Marina viu Felipe de longe conversando com um funcionário. Ele gesticulava, apontava para os campos, parecia explicar algo. Mas, mesmo de longe, Marina percebia a tensão em seus ombros, a rigidez em sua postura. Ele não estava apenas administrando uma fazenda. Estava carregando um fardo invisível, um peso que ninguém mais via, mas que estava ali, constante, sufocante. Marina respirou fundo e tomou uma decisão. Precisava conversar com ele. Precisava entender o que acontecera, não apenas por Júlia, mas porque sentia que, de alguma forma, a história daquela mulher estava entrelaçada com a sua própria. Ambas buscavam liberdade. Ambas tentavam escapar de estruturas que as aprisionavam. E talvez, ao descobrir a verdade sobre Júlia, Marina encontrasse respostas para suas próprias perguntas. Naquela noite, Marina bateu à porta da casa principal. Felipe atendeu, surpreso, mas não desconfiado. Ela pediu para conversar e ele a convidou para entrar. A casa era ainda mais imponente por dentro. Tetos altos, móveis antigos, retratos de família pendurados nas paredes. Marina sentiu o peso da tradição ali. Gerações de alvarengas olhando para ela, julgando, exigindo. Felipe ofereceu café, e eles se sentaram na sala ampla, diante da lareira acesa. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de expectativa. Encontrei alguns documentos na casa de hóspedes. Marina começou escolhendo as palavras com cuidado. Contratos, e-mails e uma carta. Felipe a olhou, mas não disse nada. Apenas esperou que ela continuasse. A carta era de Júlia. Marina respirou fundo. Ela estava pedindo ajuda a alguém. Dizia que não conseguia mais ficar aqui, que se sentia presa. O rosto de Felipe se fechou. Ele desviou o olhar para o fogo, os maxilares tensos. Marina esperou, mas ele permaneceu em silêncio. Ela estava prestes a desistir quando finalmente ele falou. Júlia foi embora há 5 anos. Ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Eu não a culpo. Por quê? Marina perguntou gentilmente. O que aconteceu? Felipe respirou fundo, os ombros caindo como se um peso invisível tivesse acabado de se instalar ali. Ela não conseguia lidar com a pressão, com as expectativas, com a rigidez da família. Eu tentei protegê-la, mas não consegui. E no final, ela escolheu se proteger sozinha. Foi embora sem avisar. Deixou uma carta dizendo que precisava de espaço, de tempo, que voltaria quando estivesse pronta, mas nunca voltou. Você tentou encontrá-la? Marina perguntou. Tentei. Felipe assentiu, mas ela pediu que eu não procurasse, que respeitasse sua decisão. E eu respeitei, mesmo doendo. Marina viu a dor em seus olhos, uma dor antiga, mas ainda viva. Você ainda a ama? Felipe sorriu, mas era um sorriso triste. Sempre vou amar. Mas amor não é suficiente quando as circunstâncias conspiram contra você. Marina assentiu, compreendendo. Havia verdade naquelas palavras, uma verdade que ela mesma estava começando a entender. Eles conversaram por horas naquela noite. Felipe contou sobre a pressão que sofria desde criança, as expectativas de manter o legado familiar, as parcerias internacionais que precisavam ser preservadas a qualquer custo.
as decisões que não eram dele, mas que recaíam sobre seus ombros. E Marina ouviu, compreendendo que ele também era, de certa forma, uma vítima daquela estrutura rígida. Quando Marina voltou para a casa de hóspedes, já passava da meia-noite. O céu estava limpo e as estrelas brilhavam com intensidade. Ela se deitou, mas não conseguiu dormir. As palavras de Felipe ecoavam em sua mente. A dor de Júlia, o peso da tradição, a sensação de estar preso em uma vida que não se escolheu. Marina percebeu, então, que precisava ir mais fundo. Precisava descobrir o que realmente acontecera. Por que Júlia se sentira tão desesperada? Por que aquela carta nunca chegara ao destinatário? E, principalmente, quem estava por trás de tudo aquilo? Porque quanto mais ela descobria, mais percebia que havia forças invisíveis atuando nos bastidores. Forças que manipulavam, controlavam, silenciavam. E Marina estava decidida a trazer tudo à luz. Não apenas por Júlia, mas por ela mesma. E talvez por Felipe também. Porque todos mereciam a verdade. Todos mereciam a chance de respirar livremente. O sol ainda não havia nascido completamente quando Marina acordou com a determinação firme de descobrir mais sobre o passado de Júlia. A conversa com Felipe na noite anterior havia aberto uma porta, mas também levantara ainda mais perguntas. Ele falara com sinceridade. Disso ela não duvidava. Mas havia algo em suas palavras que parecia incompleto, como se ele próprio não soubesse toda a verdade sobre o que levara sua esposa a partir. Marina se vestiu rapidamente e desceu para a cozinha. Preparou um café forte e se sentou à mesa, olhando pela janela os primeiros raios de luz cortando o horizonte. A fazenda acordava devagar. Podia ouvir o mugido distante do gado, o canto dos galos, o barulho de tratores sendo ligados nos galpões. Era um lugar que funcionava como um organismo vivo, com ritmo próprio, tradições estabelecidas e uma ordem que ninguém ousava desafiar. Enquanto tomava o café, Marina relembrou cada detalhe da carta que encontrara. As palavras de Júlia eram carregadas de urgência, mas também de medo. Medo de quê? De quem? Felipe dissera que a família exercia pressão sobre Júlia, mas ele não entrou em detalhes. Quem, exatamente, compunha essa família? E por que Júlia se sentira tão sufocada a ponto de precisar pedir ajuda a alguém de fora? Marina decidiu que precisava conversar com pessoas que conhecessem a história da fazenda. Funcionários antigos, moradores da região, qualquer um que pudesse lançar luz sobre o passado. Pegou as chaves do carro e saiu em direção à cidade mais próxima, uma pequena vila a cerca de 20 quilômetros da propriedade. O caminho era tranquilo, ladeado por plantações que se estendiam até onde a vista alcançava. Marina ligou o rádio e deixou a música suave preencher o silêncio. A vila de Santa Rita do Campo era típica do interior paulista. Ruas estreitas de paralelepípedo, casas coloridas com varandas onde idosos sentavam para observar o movimento, uma pracinha central com uma igreja antiga e algumas lojas de comércio local. Marina estacionou o carro em frente a um pequeno bar que também funcionava como mercado. Entrou e foi recebida pelo cheiro de café fresco e pão de queijo, bom dia. Marina cumprimentou a mulher atrás do balcão, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor. Bom dia, querida, a mulher respondeu, enxugando as mãos no avental. O que vai querer? Um café e um pão de queijo, por favor. Marina se sentou em uma das cadeiras de plástico. E se puder me ajudar com uma informação, eu agradeceria. A mulher serviu o café e colocou o pão de queijo ainda quente no prato. Claro, minha filha. Pode perguntar. Estou hospedada na fazenda Santa Helena. Marina começou observando a reação da mulher. Estou tentando entender um pouco da história do lugar. Conhece a família Alvarenga? A expressão da mulher mudou sutilmente. O sorriso diminuiu e ela desviou o olhar para o balcão, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Conheço, sim. Todo mundo aqui conhece. São uma família importante, muito tradicional. Marina percebeu a hesitação. Ouvi falar que a esposa do Felipe, Júlia, foi embora há alguns anos. Sabe de alguma coisa sobre isso? A mulher ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou. Olha, minha filha, eu não costumo falar da vida dos outros.
Mas já que você está perguntando com educação, vou te dizer o que sei. Júlia era uma moça boa, muito delicada. Vinha aqui na vila de vez em quando, sempre educada, sempre sorrindo. Mas a gente percebia que ela não estava feliz. Dava para ver nos olhos dela. O que aconteceu? Marina insistiu gentilmente. Ninguém sabe ao certo. A mulher baixou a voz como se tivesse medo de ser ouvida. Mas correu boato de que ela teve problemas com a família do Felipe. A mãe dele, Dona Beatriz, é uma mulher muito rígida. Disse que ela nunca aceitou Júlia direito. Achava que ela não era boa o suficiente para o filho. E o pai, seu Antônio, já falecido, era ainda pior. Tinha ideias muito fixas sobre como as coisas deviam ser. Marina absorveu cada palavra. Então a pressão vinha dos pais de Felipe? Vinha de toda a estrutura, minha filha. A mulher continuou. Aquela fazenda não é só um lugar. É um símbolo, um legado. E quem casa com um alvarenga, casa com tudo isso também. Júlia tentou se encaixar, mas não conseguiu. Dizem que ela chegou a pedir ajuda a algumas pessoas aqui da vila, mas ninguém sabia o que fazer. E então, um dia, ela simplesmente foi embora. Marina sentiu um aperto no peito. A história de Júlia era ainda mais triste do que imaginara. Ela não fugira apenas de Felipe. Fugira de um sistema inteiro que a sufocava. Tem alguém aqui que conheceu Júlia bem? Alguém com quem ela conversava? Marina perguntou esperançosa. A mulher pensou por um momento, depois assentiu. Tem o seu Manuel. Ele trabalhou na fazenda por mais de 30 anos. Se aposentou há uns 5 anos, logo depois que Júlia foi embora. Mora ali perto da igreja, na casa azul com portão branco. Talvez ele possa te contar mais. Marina agradeceu, pagou a conta e saiu do bar. Caminhou pela vila até encontrar a casa que a mulher descrevera. Era simples, mas bem cuidada, com um jardim pequeno e florido na frente. Marina bateu no portão e um homem idoso, de cabelos brancos e olhos cansados, apareceu na varanda. Bom dia, seu Manuel. Marina se apresentou. Meu nome é Marina. Estou hospedada na Fazenda Santa Helena e gostaria de conversar com o senhor sobre a família Alvarenga, se não for incômodo. O rosto do homem se fechou imediatamente. Ele desceu os degraus devagar e se aproximou do portão, mas não o abriu. Não. Gosto de falar sobre a fazenda. Trabalhei lá muitos anos, mas prefiro deixar o passado onde está. Eu entendo. Marina falou com suavidade. Mas é que encontrei algumas coisas que me deixaram preocupada. Coisas relacionadas a Júlia. E acho que ela merece que alguém tente entender o que aconteceu. Seu Manuel a encarou por um longo momento, como se estivesse avaliando se podia confiar nela. Finalmente, ele suspirou e abriu o portão. Entre, mas o que eu disser fica entre nós. Marina entrou e foi conduzida até a varanda, onde se sentaram em cadeiras de balanço velhas. Seu Manuel acendeu um cigarro e ficou olhando para o horizonte por alguns segundos antes de começar a falar. Júlia era uma alma pura. Ele disse, a voz grave e cansada. Quando ela chegou na fazenda, trazida pelo Felipe, todo mundo gostou dela. Era educada, gentil, interessada. Mas logo a coisa começou a complicar. Dona Beatriz, a mãe do Felipe, não aceitava a moça. Achava que ela não tinha a postura certa, que não entendia como as coisas funcionavam ali, e começou a pressionar. Cobrava, criticava, nunca estava satisfeita. Marina ouvia em silêncio, sentindo a dor nas palavras do homem. O Felipe tentou proteger a esposa, mas ele mesmo estava sob pressão. Seu Manuel continuou. O pai dele, seu Antônio, era um homem duro. Queria que o Felipe seguisse tudo à risca, que mantivesse as tradições, que não deixasse nada abalar o nome da família. E tinha também as empresas estrangeiras. Eles faziam negócios pesados, contratos que exigiam dedicação total. O Felipe vivia entre a cruz e a espada. Queria agradar a todos, mas não conseguia. E Júlia? Marina perguntou. Como ela lidava com tudo isso? Ela sofria em silêncio. Seu Manuel apagou o cigarro no cinzeiro. Mas eu percebia. Via nos olhos dela. Ela tentava conversar com o Felipe, mas ele estava sempre ocupado. Ela tentava se aproximar da família, mas era sempre rejeitada. E no final, ela começou a se isolar.
Ficava trancada no quarto, caminhava sozinha pelos campos, chorava escondida. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Por que o senhor não fez nada? O que eu poderia fazer? Seu Manuel a encarou, os olhos marejados. Eu era só um funcionário, um empregado. Tentei conversar com o Felipe algumas vezes, mas ele me dizia que estava tudo bem, que Júlia só precisava de tempo para se adaptar. E eu acreditei, ou quis acreditar, mas deveria ter insistido mais, deveria ter feito alguma coisa. Júlia chegou a pedir ajuda ao senhor? Marina perguntou, lembrando-se da carta. Seu Manuel hesitou, depois assentiu lentamente. Um dia, ela me procurou no celeiro. Estava desesperada. Disse que não aguentava mais, que precisava ir embora, mas não sabia como. Pedi a ela que conversasse com o Felipe, que tentasse resolver as coisas. Mas ela disse que já tinha tentado, que ele não entendia, que estava cego para o que estava acontecendo. E então ela me pediu para entregar uma carta a um amigo dela, um tal de Carlos, que morava em São Paulo. Ela disse que não podia mandar pelo correio porque a correspondência era vigiada. Marina sentiu um arrepio. Vigiada? Por quem? Por Dona Beatriz. Seu Manuel baixou a voz. Ela controlava tudo na fazenda, até a correspondência que entrava e saía. Dizia que era para proteger a família, para evitar fofocas, para manter a privacidade. Mas, na verdade, era controle puro. Júlia não tinha liberdade. Era como uma prisioneira naquela casa grande. E o senhor entregou a carta? Marina perguntou, já sabendo a resposta. Seu Manuel balançou a cabeça, envergonhado. Não, tentei, mas fui impedido. Dona Beatriz descobriu. Não sei como, mas descobriu. Me chamou e disse que, se eu entregasse aquela carta, seria demitido na hora. E não era só isso. Ela ameaçou prejudicar minha família também. Meu filho trabalhava em uma empresa que fazia negócios com a fazenda. Ela disse que daria um jeito de ele perder o emprego se eu não obedecesse. E eu tive medo. Tive medo e guardei a carta. Depois, quando Júlia foi embora, eu a escondi na casa de hóspedes, com outros documentos. Não tive coragem de destruir, mas também não consegui entregar. Marina se levantou e colocou a mão no ombro do homem. O senhor fez o que pôde, não se culpe. Seu Manuel limpou os olhos com o dorso da mão. Júlia merecia mais, merecia ser ouvida, e eu falhei com ela. Marina saiu da casa de seu Manuel com o coração pesado. A história de Júlia era ainda mais trágica do que imaginara. Ela não apenas sofrera com a pressão da família, mas também fora vigiada, controlada, impedida de buscar ajuda. E Felipe, mesmo amando-a, não percebera a extensão do sofrimento da esposa. Ou percebera, mas não soubera como agir. De volta à fazenda, Marina decidiu procurar mais respostas. Precisava entender melhor o papel de Dona Beatriz nessa história. A matriarca ainda vivia na propriedade? Ainda exercia controle sobre Felipe? Eram perguntas que precisavam ser respondidas. Marina foi até a casa principal e bateu na porta. Dessa vez, quem atendeu foi uma funcionária, uma moça jovem de uniforme simples. Marina perguntou se poderia falar com Dona Beatriz, e a funcionária hesitou antes de responder que a senhora não recebia visitas. Mas Marina insistiu, dizendo que era importante, e a funcionária, relutante, pediu que esperasse. Minutos depois, Marina foi conduzida até uma sala, no andar de cima. Era um cômodo amplo, decorado com móveis antigos e retratos de família. Sentada em uma poltrona de veludo estava Dona Beatriz, uma mulher de cabelos grisalhos presos em um coque impecável, postura ereta, olhos frios e penetrantes. Usava um vestido discreto, mas elegante, e suas mãos cobertas de anéis repousavam sobre o colo com uma calma que parecia ensaiada. Então você é a hóspede de quem Felipe tanto fala, Dona Beatriz disse, a voz firme e controlada. Sente-se. Marina obedeceu, sentindo-se subitamente intimidada pela presença daquela mulher. Obrigada por me receber, Dona Beatriz. Não costumo receber visitas. A mulher a encarou. Mas meu filho me disse que você tem feito muitas perguntas sobre a família e achei que seria melhor conversarmos diretamente.
Marina respirou fundo. É verdade. Encontrei alguns documentos na casa de hóspedes. Documentos que me deixaram curiosa sobre o passado da fazenda. Especialmente sobre Júlia. O rosto de Dona Beatriz não demonstrou nenhuma emoção. Júlia. Ela repetiu o nome como se fosse um peso. Minha ex-nora. Uma moça que não soube lidar com as responsabilidades que vêm com o sobrenome Alvarenga. Com todo respeito, Dona Beatriz, pelo que descobri, Júlia tentou lidar, mas foi impedida de viver plenamente. Marina falou com firmeza, surpreendendo a si mesma. Ela foi vigiada, controlada, silenciada. Dona Beatriz sorriu, mas era um sorriso sem calor. Você não entende como as coisas funcionam aqui, menina. Esta fazenda não é apenas uma propriedade, é um legado, uma tradição de 5 gerações. E para manter isso de pé, é preciso ordem, disciplina, controle. Júlia queria viver de acordo com suas próprias regras, mas isso não é possível quando você faz parte de algo maior do que você mesma. E o direito dela de ser feliz? Marina retrucou. Isso não importa. Felicidade é relativa. Dona Beatriz respondeu friamente. Júlia tinha tudo o que precisava. Uma casa confortável, um marido que a amava, uma posição social respeitável. Mas ela queria mais. Queria liberdade, como se liberdade fosse algo que se pode ter sem consequências. E quando percebeu que não poderia ter tudo, decidiu ir embora. Foi uma escolha dela. Ninguém a expulsou. Mas a senhora a impediu de pedir ajuda. Marina insistiu. Interceptou correspondências, ameaçou funcionários. Por quê? Porque estava protegendo minha família. Dona Beatriz se inclinou para a frente, os olhos fixos em Marina. Júlia estava desestabilizada. Suas ações poderiam prejudicar a reputação da família, afetar nossos negócios, causar escândalos. Eu fiz o que era necessário para evitar que isso acontecesse. Marina sentiu uma onda de raiva. Então a senhora não se importou com o sofrimento dela. Importei-me com a sobrevivência desta família. Dona Beatriz se levantou, indicando que a conversa estava encerrada. E faria tudo de novo, se necessário. Agora, se me der licença, tenho compromissos. Marina saiu daquela sala, sentindo uma mistura de revolta e tristeza. Dona Beatriz não tinha remorso. Para ela, o legado da família valia mais do que a felicidade individual de qualquer pessoa. E Felipe, mesmo amando Júlia, crescera sob essa mentalidade. Como poderia ter agido diferente se fora criado para acreditar que a tradição era mais importante do que tudo? Naquela noite, Marina voltou ao celeiro. Precisava encontrar mais respostas. Procurou novamente pela câmera antiga e começou a examinar os arquivos com mais atenção. Dessa vez percebeu algo que não vira antes. Alguns dos vídeos apagados ainda tinham vestígios de dados recuperáveis. Marina conectou a câmera ao seu notebook e usou um software de recuperação de arquivos que costumava usar em trabalhos antigos. Depois de quase 2 horas, conseguiu recuperar fragmentos de um vídeo. A imagem estava instável, o som falhava em alguns momentos, mas dava para entender o contexto. Era Júlia sentada em um quarto, olhando diretamente para a câmera. Ela estava gravando um depoimento. Uma confissão. Não sei se alguém vai ver isso um dia. A voz de Júlia era fraca, quebrada. Mas preciso registrar. Preciso que alguém saiba o que está acontecendo aqui. Eu tentei muito, mas não consigo mais. A pressão é constante. Dona Beatriz me vigia o tempo todo, controla minhas ligações, minha correspondência, minhas saídas. Felipe não vê, ou não quer ver. Ele está tão preso às obrigações da fazenda que não percebe que estou me afogando. Eu amo ele, mas amor não é suficiente. Preciso ir embora. Preciso me salvar. Se um dia alguém encontrar isso, por favor, entenda que eu não tive escolha. Fiz o que precisava fazer para sobreviver. O vídeo terminou ali, cortado abruptamente. Marina sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Júlia havia deixado aquele registro como um último pedido de compreensão. Um testemunho de que não fugira por fraqueza, mas por necessidade. Marina salvou o arquivo e voltou para a casa de hóspedes. Precisava mostrar aquilo a Felipe. Ele merecia saber a verdade completa,
Merecia entender o que Júlia passara. E talvez, ao compreender, pudesse finalmente se libertar da culpa que carregava. Na manhã seguinte, Marina procurou Felipe e pediu que ele a acompanhasse até o celeiro. Ele aceitou, intrigado. Lá, ela mostrou o vídeo recuperado. Felipe assistiu em silêncio, o rosto pálido, as mãos tremendo. Quando o vídeo terminou, ele se sentou em uma caixa velha, os ombros curvados, os olhos fixos no chão. Eu não sabia, ele murmurou. Não sabia que era tão ruim assim. Agora você sabe. Marina se sentou ao lado dele e precisa decidir o que vai fazer com essa informação. Felipe a olhou, os olhos cheios de dor. O que posso fazer? Júlia se foi. Não tenho como voltar no tempo e mudar as coisas, mas pode mudar o presente. Marina segurou a mão dele. Pode se libertar dessa estrutura que te sufoca. Pode viver de acordo com suas próprias escolhas e não com as expectativas dos outros. Júlia fez isso. E talvez seja a hora de você fazer também. Felipe ficou em silêncio por um longo tempo, absorvendo as palavras. Marina esperou, respeitando o tempo dele. Finalmente ele assentiu, uma decisão se formando em seus olhos. Você tem razão. Ele disse, a voz firme. É hora de mudar. É hora de ser livre. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível, na atmosfera da fazenda Santa Helena. Felipe passara a caminhar com um pouco mais de leveza nos ombros, como se o peso que carregava há anos tivesse começado a se aliviar. Ele buscava Marina com mais frequência, conversavam longamente nas tardes, compartilhando histórias, reflexões e planos para o futuro. Marina percebia que ele estava, aos poucos, se permitindo questionar as estruturas que sempre aceitara como imutáveis. Mas Dona Beatriz não era tola. Ela sentia a mudança no filho e não gostava do que via. Marina notava os olhares gélidos que a matriarca lançava em sua direção sempre que se cruzavam nos arredores da propriedade. Havia tensão no ar, uma guerra silenciosa sendo travada entre o passado que se recusava a morrer e o futuro que tentava nascer. Certa manhã, enquanto Marina tomava café na varanda da casa de hóspedes, recebeu uma visita inesperada. Era uma mulher de meia idade, elegante, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, olhos afiados por trás de óculos de grau. Ela se apresentou como Helena Cardoso, advogada da família Alvarenga. Senhorita Marina, preciso ter uma conversa com a senhora. Helena disse, sua voz educada, mas firme. Dona Beatriz me pediu para vir até aqui. Marina convidou-a para entrar, embora soubesse que aquela visita não traria boas notícias. Sentaram-se na sala, e Helena foi direta ao ponto. Dona Beatriz está preocupada com a influência que a senhora tem exercido sobre Felipe. A advogada abriu uma pasta e tirou alguns documentos. A família Alvarenga tem uma estrutura complexa, com obrigações legais, contratos internacionais e compromissos que não podem ser negligenciados. Qualquer mudança brusca pode ter consequências graves para os negócios da fazenda. Marina cruzou os braços. Com todo respeito, doutora Helena, Felipe é um homem adulto. Ele tem o direito de tomar suas próprias decisões. Claro que tem. Helena assentiu. Mas decisões precipitadas podem prejudicar não apenas ele, mas todos que dependem da fazenda. Funcionários, parceiros comerciais, até mesmo a economia local. Dona Beatriz apenas quer garantir que tudo seja feito de maneira responsável. E o que exatamente ela quer? Marina perguntou, sentindo a irritação crescer. Que a senhora se afaste, Helena falou sem rodeios. Que deixe a fazenda e permita que Felipe continue sua vida sem interferências externas. Marina riu, incrédula. A senhora está me pedindo para ir embora porque estou ajudando Felipe a enxergar a verdade? Estou pedindo que reflita sobre as consequências de suas ações. Helena guardou os documentos. Sei que suas intenções são boas, mas nem sempre boas intenções levam a bons resultados. Pense nisso. Helena se levantou e saiu, deixando Marina sozinha, com a raiva fervendo dentro de si. Dona Beatriz estava tentando manipulá-la, afastá-la de Felipe, garantir que nada mudasse. Mas Marina não era Júlia. Não seria silenciada nem intimidada. Naquela tarde, Marina decidiu explorar mais a fundo os documentos que encontrara. Voltou ao quarto da casa de Ponzins
hóspedes e examinou cada papel com atenção renovada. Entre os contratos de transferência de terras, encontrou algo que não vira antes. Um adendo, escrito em letras miúdas, que detalhava cláusulas de rescisão. Se a família Alvarenga não cumprisse certos compromissos até uma data específica, perderia parte significativa da propriedade para a empresa estrangeira parceira. Marina verificou a data. Faltavam apenas 6 meses. E, segundo o documento, um dos compromissos era manter a produção em níveis específicos e garantir que não houvesse escândalos ou instabilidades na administração familiar. Tudo começava a fazer sentido. Dona Beatriz não estava apenas protegendo o legado, estava protegendo o controle da fazenda. Qualquer mudança que parecesse instabilidade poderia dar à empresa estrangeira o pretexto necessário para acionar a cláusula de rescisão. Marina pegou os documentos e foi procurar Felipe. Encontrou-o no escritório da casa principal, cercado de papéis e relatórios. Ele ergueu os olhos ao vê-la e sorriu, mas o sorriso se desfez quando percebeu a expressão preocupada no rosto dela. O que foi? Ele se levantou. Encontrei mais documentos. Marina colocou os papéis sobre a mesa. Felipe, você sabia dessa cláusula de rescisão? Felipe pegou os documentos e começou a ler. Seu rosto foi ficando cada vez mais pálido. Eu sabia que havia cláusulas rígidas nos contratos, mas nunca li todos os detalhes. Meu pai cuidava disso. E depois que ele se foi, minha mãe assumiu o controle dessas questões junto com a advogada. Então, você não sabia que, se houver qualquer instabilidade administrativa, a empresa pode tomar parte da fazenda? Marina perguntou incrédula. Felipe balançou a cabeça, claramente abalado. Não com essa clareza. Sempre me disseram que era importante manter a ordem, preservar a reputação, seguir as tradições. Mas nunca explicaram exatamente por quê. Agora entendo. Não era apenas controle, era sobrevivência. Marina se sentou ao lado dele. Felipe, isso muda tudo. Sua mãe não estava apenas sendo rígida, ela estava tentando proteger a fazenda. Mas o método que usou foi errado. Ela sacrificou Júlia, sacrificou você, sacrificou a felicidade de todos para preservar um negócio. E agora? Felipe a encarou. O que faço agora? Se eu mudar as coisas, se eu confrontar minha mãe, se eu tentar viver de forma diferente, posso perder a fazenda, posso destruir tudo que minha família construiu, ou pode renegociar os termos. Marina segurou a mão dele. Você é o proprietário, Felipe. Você tem direito de revisar esses contratos, de buscar alternativas. Mas precisa fazer isso com conhecimento, com preparo, e precisa decidir o que realmente importa para você. A fazenda ou sua liberdade? Felipe ficou em silêncio, olhando para os documentos espalhados sobre a mesa. Marina via a luta interna em seus olhos, o peso das gerações passadas confrontando o desejo de viver autenticamente. Era uma escolha brutal, mas necessária. Finalmente ele falou: quero as duas coisas. Quero preservar a fazenda, mas de uma forma diferente. De uma forma que não exija sacrificar quem eu amo. E quero liberdade. Não para abandonar minhas responsabilidades, mas para exercê-las do meu jeito. Marina sorriu. Então vamos trabalhar nisso juntos. Mas primeiro precisa conversar com sua mãe. Precisa deixar claro que as coisas vão mudar, gostem ou não. Felipe respirou fundo e assentiu. Você tem razão. É hora de ter essa conversa. Naquela noite, Felipe pediu a Dona Beatriz que o encontrasse na biblioteca da casa principal. Marina não participou da conversa, mas ficou esperando na casa de hóspedes, ansiosa e apreensiva. Sabia que aquele confronto seria decisivo. Horas depois, Felipe apareceu em sua porta. Ele parecia exausto, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma determinação que Marina ainda não vira. Contei tudo a ela, ele disse, entrando e se sentando no sofá. Disse que descobri as cláusulas, que entendi o que ela estava tentando proteger, mas que não concordo com os métodos. Disse que vou renegociar os contratos, que vou buscar alternativas e que não vou mais permitir que a família sacrifique pessoas em nome do legado. E o que ela disse? Marina perguntou, sentando-se ao lado dele. Ela ficou furiosa.
Felipe sorriu sem humor. Disse que estou sendo manipulado, que não sei o que estou fazendo, que vou destruir tudo. Mas pela primeira vez na vida, não cedi, não recuei. Disse a ela que sou grato por tudo que minha família construiu, mas que é hora de fazer as coisas de forma diferente e que, se isso significar perder parte da fazenda, então que seja. Marina segurou a mão dele. Estou orgulhosa de você. Felipe a olhou e havia gratidão em seus olhos. Não teria conseguido sem você. Você me mostrou que é possível ser diferente, que não preciso carregar esse fardo sozinho. Eles ficaram ali, em silêncio, por um longo tempo. Marina sentia que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. Não era apenas amizade, era uma conexão profunda, nascida da compreensão mútua, da dor compartilhada, do desejo comum de viver com autenticidade. Nos dias seguintes, Felipe começou a agir. Contratou advogados independentes para revisar os contratos com a empresa estrangeira. Conversou com parceiros comerciais, buscando novas oportunidades que não dependessem de cláusulas tão restritivas. Reuniu os funcionários da fazenda e explicou que mudanças estavam vindo, mas que todos seriam ouvidos e respeitados no processo. Marina continuava suas próprias investigações. Ainda havia perguntas sem resposta. O que acontecera com Júlia depois que ela deixara a fazenda? Onde ela estava agora? E, principalmente, por que nunca voltara, nem mesmo para buscar seus pertences? Marina decidiu tentar encontrar Carlos, o amigo a quem Júlia havia escrito a carta. Usou as redes sociais e, depois de alguma pesquisa, encontrou um perfil que parecia corresponder. Carlos Henrique Matos, morador de São Paulo, trabalho em uma empresa de tecnologia. Marina enviou uma mensagem explicando quem era e por que estava procurando por ele. Para sua surpresa, Carlos respondeu no mesmo dia. Ele disse que se lembrava de Júlia e que ficara preocupado quando ela desaparecera sem dar notícias. Aceitou conversar com Marina por telefone. À noite, Marina ligou para ele. Carlos tinha uma voz gentil, mas carregada de tristeza ao falar de Júlia. Éramos amigos desde a faculdade, ele contou. Quando ela se casou com Felipe, fiquei feliz por ela. Mas logo percebi que algo não estava bem. Júlia mudou. Ficou mais quieta, mais distante. Tentei conversar algumas vezes, mas ela sempre dizia que estava tudo bem. Até que um dia, ela simplesmente sumiu. Nenhum aviso, nenhuma explicação. Tentei procurá-la, mas não consegui encontrar. Ela tentou te mandar uma carta, Marina disse. Pediu ajuda, mas a carta nunca chegou, foi interceptada. Carlos ficou em silêncio por um momento. Então era isso. Sempre achei estranho ela sumir sem dizer nada. Mas e se ela pediu ajuda e não foi atendida? Imagino como deve ter se sentido sozinha. Você sabe onde ela está agora? Marina perguntou, esperançosa. Não tenho certeza. Carlos hesitou. Mas há alguns meses, uma amiga em comum disse que viu Júlia em Curitiba. Ela estava trabalhando em uma pequena livraria. Parecia bem, segundo minha amiga. Tranquila, mas não quis conversar sobre o passado. Marina anotou a informação. Você acha que ela aceitaria falar comigo? Não sei. Carlos respondeu honestamente. Mas, se você realmente quer ajudar, talvez valha a pena tentar. Júlia. Merece saber que alguém se importa com o que ela passou. Marina agradeceu e desligou o telefone. Agora tinha uma pista. Júlia estava em Curitiba, viva, seguindo em frente. A pergunta era, deveria procurá-la? Ou seria melhor deixar o passado onde estava? Ela conversou com Felipe sobre isso. Ele ficou emocionado ao saber que Júlia estava bem, mas hesitou quanto à ideia de procurá-la. Não sei se tenho o direito de aparecer na vida dela de novo, ele disse, a voz baixa. Causei tanto sofrimento. Fui omisso quando ela mais precisava. Por que ela iria querer me ver? Porque você mudou, Marina falou com firmeza. Porque você está tentando ser diferente e porque talvez ela também precise de um fechamento, de saber que não foi em vão, que o que ela passou serviu para algo. Felipe pensou por um longo tempo e finalmente assentiu. Você tem razão, vou com você. 2 dias depois, Marina e Felipe viajaram para Curitiba. A cidade era grande,
fria naquela época do ano, com um ar europeu em suas ruas arborizadas e prédios antigos. Encontraram a livraria que Carlos mencionara. Era pequena, aconchegante, cheia de livros usados e cheiro de café. Entraram devagar, e Marina imediatamente reconheceu a mulher atrás do balcão. Júlia. Mais magra do que nas fotos, cabelos mais curtos, mas os mesmos olhos claros e expressão melancólica. Ela ergueu o olhar ao ouvir a campainha da porta e, ao ver Felipe, ficou paralisada. Por um longo momento ninguém disse nada. Júlia olhou de Felipe para Marina, confusão e medo estampados no rosto. Finalmente, Felipe deu um passo à frente. Júlia, eu sei que não tenho o direito de estar aqui. Ele começou, a voz trêmula. Mas preciso falar com você. Preciso pedir desculpas. E preciso que você saiba que finalmente entendi. Entendi o que você passou. E lamento muito não ter percebido antes. Júlia continuou em silêncio, mas lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ela deu a volta no balcão e parou diante de Felipe, olhando-o nos olhos. Você não fazia ideia, não era? Ela sussurrou. Do quanto eu estava sofrendo, do quanto eu me sentia presa. Não. Felipe balançou a cabeça, também chorando. E me odeio por isso. Mas agora sei, e estou tentando mudar. Estou tentando ser o homem que deveria ter sido para você. Júlia olhou para Marina. E você? Quem é você? Meu nome é Marina. Ela se apresentou. Fui quem encontrou sua carta, quem descobriu a verdade, e quem ajudou Felipe a enxergar. Júlia assentiu lentamente. Obrigada, ela disse, a voz carregada de emoção. Obrigada por fazer o que ninguém fez por mim. Os três conversaram por horas naquela livraria. Júlia contou como havia fugido, como conseguira recomeçar, como ainda carregava as marcas do que vivera, mas estava aprendendo a viver de novo. Felipe pediu perdão repetidas vezes e Júlia, embora não prometesse reconciliação, disse que o perdoava. Que entendia que ele também era vítima daquela estrutura rígida. Ao final da conversa, Júlia olhou para Marina e sorriu. Você é corajosa, mais corajosa do que eu fui. Cuide do Felipe. Ele precisa de alguém assim ao lado dele. Marina sentiu o rosto corar. Não sei se é isso que vai acontecer, mas vou estar ao lado dele enquanto ele precisar. Júlia assentiu e abraçou Marina. Obrigada por me dar voz, por mostrar que minha dor não foi em vão. Quando saíram da livraria, Felipe estava visivelmente abalado, mas também aliviado. Júlia estava bem, seguindo em frente, e ele havia feito as pazes com o passado, ao menos em parte. Na viagem de volta para a fazenda, Marina e Felipe conversaram sobre o futuro, sobre como seria dali em diante, sobre o que queriam construir juntos. E pela primeira vez, Marina sentiu que também estava encontrando seu próprio caminho, que, ao ajudar Felipe e Júlia, estava se ajudando também. Ao chegarem na fazenda Santa Helena, encontraram Dona Beatriz esperando na varanda da casa principal. Ela os encarou com uma expressão dura, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma resignação, uma aceitação relutante de que o mundo estava mudando, e ela não poderia mais controlá-lo. Felipe subiu os degraus e parou diante da mãe. Conversei com Júlia. Ele disse firme, e sei que você também precisa pedir desculpas a ela, não por mim, mas por você mesma. Dona Beatriz não respondeu, mas desviou o olhar. E naquele silêncio, Marina viu a primeira rachadura na armadura da matriarca. Talvez, no fundo, ela também carregasse culpa. Talvez também sofresse à sua maneira. Mas não sabia como expressar isso. Não fora ensinada a mostrar fraqueza. Marina deixou Felipe com a mãe e voltou para a casa de hóspedes. Sentia que seu tempo ali estava chegando ao fim. Encontrar as respostas que buscava. Ajudar a trazer à luz verdades que estavam enterradas. E, no processo, encontrar a si mesma. Mas agora precisava decidir o que faria com tudo isso. Ficaria? Partiria? Construiria algo novo ao lado de Felipe? Ou seguiria seu próprio caminho como Júlia fizera? As respostas viriam com o tempo. Por enquanto, bastava saber que havia cumprido sua parte. Que dera voz a quem não fora ouvida. E que,
Ao fazer isso, também encontrara sua própria voz. As semanas que se seguiram ao encontro com Júlia trouxeram uma transformação palpável à fazenda Santa Helena. Felipe assumira o controle completo dos negócios, afastando Dona Beatriz das decisões estratégicas. Não foi uma transição fácil. Houve discussões acaloradas, portas batidas, silêncios pesados que duravam dias, mas Felipe manteve-se firme, apoiado por Marina, que continuara na propriedade, agora não mais como hóspede, mas como companheira naquela jornada de mudança. Marina estabelecera uma rotina na fazenda. Auxiliava Felipe na revisão dos contratos, conversava com funcionários para entender melhor a dinâmica do lugar e até mesmo começara a pensar em projetos que poderiam trazer novas possibilidades para a propriedade. Sua experiência em publicidade revelou-se útil quando Felipe decidiu diversificar os negócios, buscando não apenas manter as exportações tradicionais, mas também criar um turismo rural sustentável que pudesse gerar renda adicional sem comprometer a essência da fazenda. Mas nem tudo eram flores. A presença de Marina incomodava profundamente Dona Beatriz. A matriarca via naquela mulher a encarnação de tudo que ameaçava o legado familiar. Marina não era submissa, não aceitava as regras impostas sem questionar, e pior ainda, tinha a confiança e o amor de Felipe de uma forma que Dona Beatriz jamais conseguira ter com o próprio filho. Certa tarde, Marina estava organizando documentos no escritório quando ouviu vozes alteradas vindas do andar de cima. Reconheceu imediatamente as vozes de Felipe e Dona Beatriz. Hesitou por um momento, mas a intensidade do tom a fez subir as escadas. Ficou próxima à porta entreaberta, sem a intenção de espionar, mas incapaz de ignorar o que ouvia. Você está destruindo tudo que seu pai e eu construímos. A voz de Dona Beatriz estava carregada de raiva e desespero. Essa mulher chegou aqui e envenenou sua mente. Você não era assim antes dela aparecer. Mãe, eu sempre fui assim. A voz de Felipe era firme, mas cansada. Só nunca tive coragem de mostrar. Marina não me mudou. Ela me ajudou a ser quem eu sempre fui por dentro. E quem você é? Uma pessoa ingrata? Alguém que joga fora o sacrifício de gerações? Dona Beatriz retrucou. Seu pai deve estar se revirando no túmulo vendo o que você está fazendo. Meu pai. Felipe pausou, e Marina ouviu a dor em sua voz. Meu pai me ensinou a ser responsável, a honrar compromissos, mas também me ensinou, mesmo que indiretamente, que não vale a pena viver uma vida de aparências. Ele morreu cedo demais, mãe. Desgastado, exausto, preso em uma engrenagem que não dava espaço para ser humano. Eu não quero o mesmo destino, você é um covarde. Dona Beatriz disse a voz quebrando. E essa mulher é a culpada por tudo isso. Marina sentiu um aperto no peito. Sabia que era alvo do ressentimento de Dona Beatriz, mas ouvir aquelas palavras tão cruas doía de uma forma que não esperava. Estava prestes a se afastar quando ouviu Felipe falar de novo. Não. A culpada foi você, mãe. Você que controlou tudo e todos. Você que afastou Júlia. Você que me impediu de ser livre. E se eu não tiver cuidado, você vai fazer o mesmo com Marina. Mas não vou permitir, não dessa vez, o silêncio que seguiu foi pesado. Marina ouviu passos se aproximando da porta e recuou rapidamente descendo as escadas antes que alguém a visse. Voltou ao escritório, o coração acelerado, as mãos tremendo. Sentia-se dividida entre a gratidão por ter Felipe ao seu lado e a culpa por ser fonte de tanta discórdia naquela família. Minutos depois, Felipe apareceu no escritório. Ele parecia exausto, os ombros caídos, os olhos vermelhos. Marina se levantou e foi até ele, envolvendo-o em um abraço silencioso. Ele a abraçou de volta, segurando-a como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que desabava ao seu redor. Ouvi parte da discussão. Marina confessou baixinho. Sinto muito por estar causando isso. Você não está causando nada. Felipe se afastou e segurou o rosto dela entre as mãos. Isso já estava aqui, Marina. Há anos. Você apenas trouxe à luz. E se dói agora, é porque estamos finalmente enfrentando a verdade. Marina assentiu, mas a culpa ainda pesava em seu coração.
Ela viera à fazenda buscando descanso e agora estava no centro de uma tempestade emocional que sacudia uma família inteira. Naquela noite, Marina teve dificuldade para dormir. Ficou na varanda, enrolada em um cobertor, observando as estrelas. Pensava em Júlia, em como ela devia ter se sentido quando percebeu que não havia espaço para ela naquela estrutura familiar. Pensava em Felipe, lutando para conciliar amor e dever. E pensava em si mesma, tentando entender qual era seu papel ali. Seria apenas uma catalisadora de mudanças? Ou haveria algo mais profundo se construindo entre ela e Felipe? As respostas vieram de forma inesperada. Na manhã seguinte, Marina recebeu um telefonema de seu antigo chefe em São Paulo. Ele dizia que a agência estava passando por reestruturações e que gostariam de tê-la de volta, em um cargo mais alto, com mais autonomia e melhor salário. Era uma oportunidade que meses atrás ela teria aceitado sem hesitar, mas agora, com tudo que vivera, Marina se viu dividida. Ela conversou com Felipe sobre a proposta. Ele ouviu em silêncio, e Marina viu a luta em seus olhos. Ele queria que ela ficasse, mas não queria prendê-la. Queria que ela fosse feliz, mesmo que isso significasse perdê-la. "O que você quer?" Felipe perguntou finalmente. "De verdade. Não pense em mim, nem na fazenda, nem em nada disso. O que você quer para a sua vida?" Marina respirou fundo. "Eu quero liberdade." Ela disse honestamente. "Mas não a liberdade de fugir como eu pensei que queria quando vim para cá. Quero a liberdade de escolher onde estar, com quem estar e por quê. E agora eu escolho ficar, escolho estar aqui, com você. Não porque me sinto presa, mas porque quero construir algo novo, algo nosso." Felipe sorriu, e era um sorriso genuíno, cheio de alívio e gratidão. "Então fica," ele disse segurando a mão dela. "Vamos construir isso juntos." Marina ligou de volta para o antigo chefe e recusou a proposta. Sentiu-se leve ao fazer isso, como se estivesse finalmente assumindo controle sobre sua própria vida. Não estava fugindo de São Paulo, estava escolhendo a fazenda, e essa diferença era fundamental. Mas o universo parecia determinado a testar aquela escolha. Dias depois, Marina e Felipe receberam uma notificação formal da empresa estrangeira parceira da fazenda. Eles alegavam que as mudanças administrativas recentes constituíam instabilidade e, portanto, estavam acionando a cláusula de rescisão dos contratos. Queriam uma reunião urgente para discutir os termos da transferência de parte das terras. Felipe ficou pálido ao ler o documento. Tudo o que temia estava se concretizando. As mudanças que fizera, por mais necessárias que fossem, estavam custando o que mais importava: a integridade da fazenda. Marina segurou a mão dele, tentando transmitir força. "Vamos lutar," ela disse. "Vamos buscar alternativas. Não podemos desistir agora." Eles contrataram os melhores advogados que conseguiram encontrar e começaram a preparar uma defesa. Os advogados argumentaram que as mudanças administrativas eram internas e não afetavam a capacidade da fazenda de cumprir os compromissos contratuais. Propuseram uma reunião com os representantes da empresa para negociar novos termos, mais equilibrados e menos invasivos. A reunião foi marcada para a semana seguinte, na própria fazenda. Seria um confronto decisivo. Marina e Felipe se prepararam intensamente, revisando cada detalhe dos contratos, cada número das produções, cada argumento legal possível. No dia da reunião, chegaram 3 representantes da empresa estrangeira. Homens de terno, expressões sérias, pastas repletas de documentos. Sentaram-se na sala de reuniões da casa principal. E a tensão era palpável. "Senhor Alvarenga." O representante principal, um homem de meia idade chamado Richard, começou em português com sotaque carregado. "Estamos preocupados com a direção que a fazenda tem tomado. As mudanças administrativas, embora possam parecer positivas internamente, criam incertezas para nossos investidores. E incerteza é algo que não podemos tolerar." Felipe se inclinou para a frente, os olhos fixos em Richard. "Com todo respeito, Sr. Richard, as mudanças que fiz são necessárias e não comprometem em nada
a capacidade produtiva da fazenda. Pelo contrário, estamos diversificando, buscando novas fontes de receita e garantindo sustentabilidade a longo prazo. Isso deveria tranquilizar seus investidores, não preocupá-los. Richard trocou olhares com os outros representantes. A questão não é apenas técnica, Sr. Alvarenga. É também de confiança. A estrutura anterior, liderada por sua mãe e alicerçada em tradições sólidas, nos dava segurança. Agora, com essas mudanças, não sabemos o que esperar. Marina percebeu que não era apenas sobre negócios, era sobre controle. A empresa queria uma fazenda previsível, gerida de maneira rígida, onde eles pudessem exercer influência sem resistência. As mudanças de Felipe ameaçavam isso. Ela decidiu intervir. Senhores, posso dizer algo? Ela olhou para Richard. Entendo a preocupação com estabilidade, mas estabilidade não significa estagnação. O mundo mudou, o mercado mudou, e empresas que não se adaptam não sobrevivem. Felipe está modernizando a fazenda justamente para garantir que ela continue relevante e produtiva nas próximas décadas. Isso é bom para todos, para a fazenda, para vocês, para o mercado. Richard a estudou por um momento. E quem é a senhora exatamente? Meu nome é Marina, ela respondeu com firmeza. Sou consultora e parceira do Felipe, e posso garantir que as mudanças aqui são baseadas em estratégia, planejamento e responsabilidade. Não são caprichos. Richard assentiu lentamente. Vejo. Bem, de qualquer forma, precisamos de garantias concretas. Propuseram alguma? Felipe pegou uma pasta e entregou documentos aos representantes. Preparamos um plano de transição detalhado, ele explicou. Mostra todas as mudanças que foram feitas, as que ainda serão feitas, e os impactos esperados. Também incluímos projeções financeiras para os próximos 5 anos, considerando as diversificações. E estamos dispostos a renegociar algumas cláusulas do contrato, tornando-o mais equilibrado para ambas as partes. Os representantes examinaram os documentos com atenção. Houve murmúrios entre eles, discussões em inglês que Marina e Felipe não compreenderam completamente. Finalmente, Richard ergueu os olhos. Vamos levar isso de volta para nossos investidores, ele disse, e retornaremos com uma resposta em 2 semanas. Mas, devo dizer, o plano está bem elaborado. Isso é um ponto a favor. Quando os representantes saíram, Marina e Felipe se abraçaram, aliviados. Não era uma vitória definitiva, mas era um começo. Haviam mostrado que não eram manipuláveis, que tinham planejamento e visão, e que não desistiriam facilmente. Naquela noite, enquanto jantavam juntos na casa de hóspedes, Felipe olhou para Marina com uma expressão que ela ainda não vira. Você percebe o que aconteceu hoje? Ele disse sorrindo. Nós trabalhamos juntos, como um time, e foi incrível. Marina sorriu de volta. Foi incrível. E acho que podemos fazer muito mais, se quisermos. Felipe segurou a mão dela por cima da mesa. Eu quero tudo. Quero construir um futuro com você. Quero que a fazenda seja nossa, não apenas minha. Quero acordar todos os dias sabendo que estamos lutando por algo que vale a pena, juntos. Marina sentiu, lágrimas formando em seus olhos. Também quero isso, Felipe. Quero estar aqui. Quero fazer parte disso. E quero que você saiba que, não importa o que aconteça, vou estar ao seu lado. Eles selaram aquele compromisso com um beijo, carregado de tudo que sentiram, mas não disseram. Esperança, medo, amor, determinação. Era o início de algo novo. Algo que ainda precisava ser construído, tijolo por tijolo, decisão por decisão. Mas o caminho ainda estava longe de ser tranquilo. Dona Beatriz, ao saber do resultado da reunião, ficou ainda mais irritada. Via na possível renegociação dos contratos uma traição ao legado do marido. Ela começou a conspirar nos bastidores, conversando com funcionários antigos, tentando plantar sementes de dúvida sobre a capacidade de Felipe de liderar. Marina percebeu os movimentos de Dona Beatriz e alertou Felipe. Ele ficou dividido entre confrontar a mãe diretamente ou ignorar as provocações.
Marina sugeriu que ele tentasse uma abordagem diferente. Incluir Dona Beatriz nas decisões, mas de uma forma que a impedisse de sabotar. Tente conversar com ela, Marina disse. Não como filho, mas como líder. Mostre que você respeita a história dela e do seu pai, mas que também tem direito de escrever sua própria história. E convide-a a fazer parte disso, nos termos que você estabelecer. Felipe ficou em silêncio, ponderando. Finalmente assentiu. Vou tentar. A conversa entre Felipe e Dona Beatriz aconteceu no jardim da casa principal, ao entardecer. Marina observou de longe, respeitando o espaço deles. Viu quando Felipe gesticulava, explicava, ouvia. Viu quando Dona Beatriz cruzava os braços, resistia, mas aos poucos começava a relaxar. E no final, viu quando os dois se abraçaram. Um abraço hesitante, mas genuíno. Um primeiro passo em direção à reconciliação. Quando Felipe voltou, ele parecia mais leve. Conversamos, ele disse. E, embora ela ainda não concorde com tudo, ela entendeu que não pode me impedir e concordou em parar de conspirar, desde que eu prometa honrar o nome da família. E eu prometi, porque é o que sempre quis fazer, apenas do meu jeito. Marina sorriu aliviada. Era um avanço. Pequeno, mas significativo. As 2 semanas de espera foram tensas. Marina e Felipe continuaram trabalhando, preparando alternativas caso a resposta da empresa fosse negativa, mas também aproveitaram aquele tempo para fortalecer a relação que estavam construindo. Caminhavam pelos campos, conversavam sobre sonhos e medos, planejavam o futuro. Quando a resposta finalmente chegou, foi em forma de uma ligação. Richard, o representante, ligou diretamente para Felipe. Marina estava ao lado dele e Felipe colocou a ligação no viva voz. Senhor Alvarenga, Richard começou. Nossos investidores analisaram o plano que vocês apresentaram e ficaram impressionados. As projeções são sólidas, as estratégias são modernas e a transparência demonstrada foi apreciada. Portanto, decidimos não acionar a cláusula de rescisão. Em vez disso, propomos uma renegociação dos termos contratuais, tornando-os mais flexíveis e equilibrados. Se vocês concordarem, podemos iniciar as tratativas na próxima semana. Felipe e Marina trocaram olhares de incredulidade e alívio. Concordamos, Felipe disse, a voz emocionada. E agradecemos a confiança. Quando desligaram, os dois explodiram em comemoração. Abraçaram-se, riram, choraram. Era uma vitória, não apenas sobre a empresa, mas sobre tudo que tentara sufocá-los, sobre as estruturas rígidas, sobre o passado opressor, sobre as expectativas impossíveis. Naquela noite, Marina e Felipe convidaram os funcionários da fazenda para uma pequena celebração. Fizeram um churrasco no galpão, com música, comida e conversa descontraída. Até Dona Beatriz apareceu, embora tenha ficado apenas alguns minutos. Mas ao sair ela parou diante de Marina e, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que dizia muito. Marina sorriu de volta, sentindo que finalmente havia um caminho aberto. Não seria fácil. Nunca seria. Mas era possível, e isso bastava. Quando todos foram embora e a noite envolveu a fazenda em silêncio, Marina e Felipe ficaram sentados na varanda da casa de hóspedes, olhando as estrelas. Ele segurava a mão dela e ambos estavam em paz. Você sabe que isso é só o começo, não sabe? Felipe disse baixinho. Ainda tem muita coisa para resolver, muitos desafios pela frente. Eu sei, Marina respondeu, mas estou pronta e vamos enfrentar juntos. Felipe virou-se para ela, os olhos brilhando à luz das estrelas. Eu te amo, Marina, ele disse pela primeira vez. Não sei quando aconteceu, mas aconteceu, e não consigo mais imaginar minha vida sem você. Marina sentiu o coração acelerar. Também te amo, Felipe, ela respondeu, a voz embargada. Vim para cá buscando descanso, e encontrei você. Encontrei propósito. Encontrei a mim mesma. Eles se beijaram sob o céu estrelado, selando não apenas um amor, mas uma parceria, uma promessa de construir algo novo, algo melhor,
algo que honrasse tanto o passado quanto o futuro. E pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram que estavam exatamente onde deveriam estar. 6 meses se passaram desde o dia em que a empresa estrangeira decidira manter a parceria com a Fazenda Santa Helena. Foram meses de trabalho intenso, negociações cuidadosas e transformações profundas. Felipe renegociara os contratos, conseguindo termos mais justos e equilibrados. A fazenda mantivera suas exportações tradicionais, mas agora também investia em turismo rural, oferecendo hospedagem em chalés rústicos, experiências gastronômicas com produtos orgânicos cultivados na própria propriedade e passeios ecológicos pelos campos. Marina tornara-se não apenas companheira de Felipe, mas também sócia nos novos empreendimentos. Sua visão estratégica e criativa trouxeram um frescor necessário aos negócios da fazenda. Ela criara uma identidade visual moderna para a propriedade, gerenciava as redes sociais e desenvolvia campanhas que atraíam visitantes de todo o país. A Fazenda Santa Helena estava renascendo, não como negação do passado, mas como evolução natural dele. A relação entre Felipe e Dona Beatriz também evoluíra. Não era perfeita, e provavelmente nunca seria. Havia ainda momentos de tensão, discussões sobre decisões operacionais, olhares de desaprovação quando Marina sugeria mudanças muito ousadas. Mas havia também um respeito mútuo que não existia antes. Dona Beatriz percebera que precisava soltar as rédeas se quisesse que a fazenda sobrevivesse. E Felipe aprendera a valorizar a experiência da mãe, mesmo quando discordava de suas opiniões. Em uma manhã ensolarada de sábado, Marina acordou com o som de pássaros cantando do lado de fora da janela. Ela e Felipe agora moravam juntos na casa principal, em uma ala que fora reformada para ter mais luz, mais leveza, mais vida. A decoração pesada e sombria do passado dera lugar a cores claras, móveis modernos e muitas plantas. Era um espaço que refletia quem eles eram. Pessoas que honravam as raízes, mas não tinham medo de crescer. Felipe ainda dormia, o braço jogado sobre os olhos para bloquear a luz do sol que entrava pela janela. Marina sorriu ao observá-lo. Ele parecia mais jovem quando dormia, mais leve. As rugas de preocupação que marcavam seu rosto meses atrás estavam menos pronunciadas agora. Ele ainda carregava responsabilidades, mas não mais como um fardo sufocante. Aprendera a dividir o peso, a pedir ajuda, a aceitar que não precisava controlar tudo sozinho. Marina se levantou devagar, vestiu um roupão e desceu para a cozinha. Preparou café, separou frutas frescas e pães feitos na padaria da vila. Estava arrumando tudo na mesa quando ouviu passos na escada. Era Dona Beatriz, já vestida impecavelmente mesmo. Aquela hora da manhã, os cabelos presos no coque de sempre. "Bom dia, Marina." Ela cumprimentou, a voz ainda formal, mas não mais hostil. "Bom dia, Dona Beatriz." Marina sorriu. "Quer café? Por favor." Dona Beatriz sentou-se à mesa e Marina serviu o café em uma xícara de porcelana antiga. "Obrigada." Ficaram em silêncio por alguns momentos, bebendo o café e observando o jardim pela janela. Finalmente, Dona Beatriz falou. "Recebi um convite ontem," ela disse, sem olhar para Marina. "De Júlia. Ela vai se casar e quer que eu esteja presente." Marina se surpreendeu. "Sério? Que maravilhoso." Dona Beatriz assentiu, mas sua expressão era complexa. "Não sei se devo ir. Não sei se tenho o direito de estar lá depois de tudo." Marina colocou a xícara na mesa e olhou para a mulher mais velha. "Dona Beatriz," Júlia a convidou. "Isso significa que ela quer você lá. Significa que ela também está tentando fazer as pazes com o passado. Acho que a senhora deveria ir." Dona Beatriz finalmente olhou para Marina, os olhos brilhando com emoção contida. "Eu fui terrível com ela. Não percebi o quanto a estava machucando até que foi tarde demais. Eu sei, Marina falou com gentileza, mas agora a senhora tem a chance de dizer isso a ela, de pedir desculpas, de mostrar que mudou. Não deixe essa oportunidade passar." Dona Beatriz ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Depois, assentiu lentamente. "Você está certa. Vou."
Naquela tarde, Marina conversou com Felipe sobre o convite de Júlia. Ele também o recebera, e como a mãe, estava dividido quanto a ir. Temia que sua presença pudesse incomodar Júlia, reviver dores antigas. Mas Marina o convenceu de que era importante estar lá, não como ex-marido, mas como alguém que se importava com o bem-estar dela e desejava vê-la feliz. O casamento de Júlia seria em Curitiba em 2 semanas. Marina, Felipe e Dona Beatriz fariam a viagem juntos. Seria a primeira vez que os 3 viajariam como uma unidade familiar, por mais disfuncional que ainda fosse. Mas era um começo. Enquanto se preparavam para a viagem, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era Júlia. "Marina, é você?" A voz de Júlia soava alegre, mas também nervosa. "Júlia, que bom ouvir você." Marina sorriu. "Como está?" "Estou bem." "Muito bem, na verdade," Júlia respondeu. "Queria agradecer por ter convencido Felipe e Dona Beatriz a virem. Sei que não foi fácil." "Foi importante," Marina disse. "Você merece ter as pessoas que fizeram parte da sua vida presentes nesse momento. E eles merecem a chance de celebrar sua felicidade." "Você é uma pessoa especial, Marina," Júlia falou, emocionada. "Felipe tem muita sorte de ter você ao lado dele. Eu também tenho sorte de tê-lo." Marina respondeu sinceramente. Elas conversaram por mais alguns minutos, e Marina sentiu que havia uma conexão genuína entre elas. Não eram apenas 2 mulheres que passaram pela vida do mesmo homem. Eram 2 mulheres que entendiam a dor uma da outra, que se apoiavam mutuamente na busca por liberdade e autenticidade. O dia do casamento chegou. Curitiba estava linda, com um céu azul sem nuvens e temperatura agradável. A cerimônia seria em um jardim charmoso, decorado com flores brancas e luzes suaves. Quando Marina, Felipe e Dona Beatriz chegaram, foram recebidos calorosamente por Júlia, que estava radiante em um vestido simples, mas elegante. Ao seu lado estava o noivo, um homem de sorriso gentil e olhos bondosos que claramente a amava profundamente. Júlia abraçou cada um deles. Quando chegou a vez de Dona Beatriz, houve um momento de hesitação. Então, Dona Beatriz fez algo que surpreendeu a todos. Ela abraçou Júlia com força e sussurrou no ouvido dela: "Sinto muito, por tudo. Você merecia ser tratada melhor. E sou grata por você ter encontrado a felicidade que não conseguiu ter conosco." Júlia se afastou, os olhos marejados, mas sorrindo. "Obrigada, Dona Beatriz. Isso significa muito para mim." A cerimônia foi emocionante. Júlia e seu noivo trocaram votos sinceros, falando sobre amor, respeito, liberdade e companheirismo. Marina segurou a mão de Felipe durante todo o tempo, sentindo que aquilo era também uma reafirmação do que eles estavam construindo juntos. Na festa que se seguiu, Marina teve a oportunidade de conversar mais com Júlia. Elas caminharam pelo jardim, taças de champanhe nas mãos, e Júlia contou como conhecera o noivo, como reconstruir a sua vida, como aprender a confiar novamente. "E você?" Júlia perguntou, sorrindo. "Como estão as coisas com Felipe?" "Estão bem." Marina respondeu, os olhos brilhando. "Realmente bem. Estamos construindo algo novo, algo que honra o passado, mas não se prende a ele. E é libertador. Fico feliz por vocês." Júlia tocou o braço de Marina. "Você fez por ele o que eu não consegui. Mostrou que é possível mudar. E ao fazer isso, também me libertou, porque agora sei que não foi culpa minha, que eu tinha direito de querer mais, de querer ser feliz. Sempre teve." Marina segurou a mão dela. "E estou feliz que você encontrou isso." Elas se abraçaram, e Marina sentiu que aquilo era um fechamento. Não apenas para Júlia, mas para ela também, porque ao ajudar Júlia a encontrar sua voz, Marina também encontrara a própria. Quando voltaram para a fazenda, havia uma sensação de leveza no ar. Era como se todos tivessem soltado um peso que carregavam há anos. Dona Beatriz estava mais suave, menos controladora. Felipe estava mais confiante, menos atormentado por culpas do passado. E Marina estava em paz consigo mesma, sabendo que fizera as escolhas certas. Nas semanas seguintes, a fazenda continuou prosperando.
Os novos empreendimentos ganhavam reconhecimento, trazendo visitantes que não apenas consumiam os produtos, mas também se conectavam com a história do lugar. Marina criara uma narrativa em torno da fazenda que falava de tradição e renovação, de raízes e asas, de honrar o passado enquanto se abraçava o futuro. Certa noite, enquanto jantavam os três juntos, algo raro, mas que vinha se tornando mais frequente, Dona Beatriz fez um anúncio. Decidi me mudar, ela disse, calmamente, não para longe. Comprei uma casa na vila. Pequena, mas confortável. Acho que é hora de vocês terem a casa principal só para vocês. Felipe e Marina trocaram olhares surpresos. Mãe, você não precisa fazer isso. Felipe começou, mas Dona Beatriz levantou a mão. Preciso sim. Ela sorriu, e era um sorriso genuíno. Vocês precisam de espaço para construir a vida de vocês, e eu preciso aprender a viver a minha. Passei tanto tempo controlando tudo e todos que esqueci como é viver simplesmente. Quero reaprender, e quem sabe até fazer algumas amizades na vila. Marina sentiu lágrimas formando. Dona Beatriz, isso é muito corajoso da sua parte. Aprendi com você. Dona Beatriz a encarou. Você me mostrou que nunca é tarde para mudar, e sou grata por isso, mesmo que tenha demorado para admitir. Elas brindaram àquela nova fase e Marina sentiu que finalmente tudo estava se encaixando. Não de forma perfeita, porque a vida nunca é perfeita, mas de forma real, autêntica e cheia de possibilidades. 3 meses depois, Marina e Felipe decidiram oficializar a união. Não seria um casamento tradicional com pompas e formalidades. Seria uma cerimônia simples, no próprio jardim da fazenda, apenas com as pessoas mais próximas. Júlia e o marido vieram. Dona Beatriz estava lá, agora morando na vila e visivelmente mais feliz e leve. Funcionários antigos, amigos de Felipe, colegas de Marina, todos reunidos para celebrar não apenas a união de 2 pessoas, mas a união de 2 histórias, 2 jornadas, que se encontraram no momento certo. Durante a cerimônia, Felipe falou sobre como Marina transformara sua vida. Como ela trouxera luz para lugares escuros, coragem para enfrentar medos antigos e amor para curar feridas que ele achava que nunca sarariam. E Marina falou sobre como Felipe a ensinara que liberdade não é fugir, mas escolher, que amor não é prisão, mas parceria, que é possível honrar o passado sem ser escravizado por ele. Quando trocaram as alianças, todos choraram, porque aquilo não era apenas um casamento, era uma vitória. Uma vitória sobre estruturas rígidas, expectativas sufocantes, medos paralisantes. Era a prova de que é possível mudar, crescer, evoluir. De que nunca é tarde para escolher a própria felicidade. Na festa que se seguiu, Marina dançou com Felipe sob as estrelas. Os mesmos astros que observara em sua primeira noite na fazenda, quando ainda era apenas uma hóspede em busca de descanso. Quem diria que aqueles dias se transformariam em uma vida inteira? Que aquela busca por silêncio levaria a uma história tão barulhenta de emoções, conflitos, revelações e amor. Meses se transformaram em anos. A Fazenda Santa Helena continuou crescendo, mas sempre preservando sua essência. Os projetos de turismo rural foram um sucesso, atraindo famílias, casais, grupos de amigos que queriam escapar da cidade e se reconectar com a natureza. Marina expandiu suas atividades, começando a oferecer workshops de escrita criativa e retiros de bem-estar na propriedade. Ela descobrira que tinha talento para ajudar outras pessoas a encontrarem suas próprias vozes, assim como encontrara a sua. Felipe diversificou ainda mais os negócios, investindo em agricultura orgânica e em projetos de sustentabilidade que colocaram a fazenda na vanguarda do agronegócio responsável. Ele se tornara uma referência na região, dando palestras, compartilhando experiências, inspirando outros proprietários rurais a repensarem suas práticas. Dona Beatriz, agora vivendo tranquilamente na vila, tornara-se uma figura querida na comunidade. Ela ajudava na igreja local, participava de grupos de artesanato e até fizera algumas amigas verdadeiras.
Em conversas com Marina, ela confessou que aqueles eram os anos mais felizes de sua vida, que se arrependia de não ter feito aquelas escolhas antes, mas que era grata por ter a chance de fazê-las agora. Júlia também mantinha contato. Ela e Marina tornaram-se amigas, conversando regularmente por telefone e se visitando algumas vezes ao ano. Júlia prosperara em sua nova vida, abrira sua própria livraria e era feliz ao lado do marido. Ela sempre dizia que Marina fora instrumental em sua cura, que o simples fato de alguém ter se importado o suficiente para descobrir a verdade fizera toda a diferença. Em uma tarde de inverno, Marina estava sentada na varanda da casa principal, enrolada em um cobertor, escrevendo em seu diário. Ela começara a documentar tudo o que vivera desde que chegara à fazenda, pensando que talvez um dia pudesse transformar aquilo em um livro. Uma história sobre como, às vezes, fugir de uma vida que não nos serve pode nos levar exatamente para onde precisamos estar. Felipe se aproximou por trás e a abraçou, beijando o topo de sua cabeça. Escrevendo de novo, tentando capturar tudo isso, Marina respondeu, fechando o caderno. Tudo o que vivemos, tudo o que mudamos, para não esquecer. Como se pudéssemos esquecer. Felipe sorriu sentando-se ao lado dela. Foi a maior aventura da minha vida. E continua, sendo todos os dias. Marina apoiou a cabeça no ombro dele. Sabe, quando vim pra cá, achei que estava fugindo. Fugindo de uma vida que me sufocava, de expectativas que não conseguia atender, de uma versão de mim mesma que não reconhecia mais. Mas percebi que não estava fugindo, estava buscando. E encontrei muito mais do que esperava. Encontrou o quê? Felipe perguntou, embora já soubesse a resposta. Encontrei você. Marina sorriu. Encontrei propósito. Encontrei Júlia e, ao ajudá-la, me ajudei. Encontrei Dona Beatriz e, ao desafiá-la, aprendi sobre compaixão. Mas, acima de tudo, encontrei a mim mesma. A mulher que sempre quis ser, mas tinha medo de me tornar. Felipe a abraçou mais forte, e eu encontrei a coragem de ser quem sempre fui por dentro. Obrigado por isso, por me mostrar que é possível. Eles ficaram ali, em silêncio, observando o sol se pôr sobre os campos. A fazenda respirava ao redor deles, viva, pulsante, cheia de histórias antigas e novas. E Marina soube, com absoluta certeza, que fizera as escolhas certas, que cada passo, cada decisão difícil, cada momento de dor e dúvida, havia valido a pena, porque a levaram até ali. Até aquele momento de paz, amor e plenitude. A noite caiu e as estrelas começaram a aparecer uma por uma. Marina as observou, lembrando-se de sua primeira noite ali, quando tudo era incerto e assustador. Agora, nada mais assustava, porque ela sabia quem era, sabia o que queria, e tinha ao seu lado alguém que a amava exatamente como ela era. E no silêncio daquela fazenda que tanto guardera e tanto revelara, Marina compreendeu a mais profunda das verdades, que liberdade não é a ausência de compromissos, mas a escolha consciente deles. Que amor não é controle, mas respeito. Que família não é perfeição, mas aceitação. E que às vezes os lugares para onde fugimos são exatamente os lugares onde finalmente nos encontramos. A história de Marina e Felipe era, no fundo, a história de todas as pessoas que um dia se sentiram presas, sufocadas, perdidas. Era um lembrete de que nunca é tarde para mudar, de que o passado pode ser honrado sem ser repetido, de que é possível construir algo novo sobre alicerces antigos e, principalmente, de que merecemos ser felizes, viver com autenticidade e amar sem medo. E assim, sob o céu estrelado da Fazenda Santa Helena, Marina e Felipe escreveram o próximo capítulo de suas vidas. Não um capítulo de finais, mas de recomeços, não de respostas definitivas, mas de perguntas corajosas, não de certezas absolutas, mas de escolhas conscientes, e, acima de tudo, de amor. Amor que liberta, que cura, que transforma. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Felipe tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de liberdade, amor e transformação, deixe seu like, inscreva-se no canal
e conte nos comentários qual parte mais marcou você. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, os desafios que enfrentamos e a coragem que encontramos para sermos quem realmente somos. Te esperamos no próximo episódio.